Café com Palavra. E aí, Gabriel, tudo bonito? Perfeito. Pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Café com Palavra. Acho que vocês estão surpresos com a pessoa que chegou aqui. Agora vai começar a gravar comigo. Pra quem não sabe, né, eu conheço o Gabriel desde criança e hoje ele é meu pastor, né? Inclusive, quando eu estava afastado da igreja, pra quem conhece um pouquinho da minha história, eu tinha sofrido um acidente e meus pais acabaram saindo da igreja, eu também saí por consequência. E aí depois ele ficou me enchendo o saco pra voltar pra igreja. E graças a Deus esse menino tem me incomodado até hoje. Pescado de arpão, não dá pra sair mais. Estão me chamando de barriga? Não, jamais. Pessoal, e hoje nós estamos aqui... Meu Deus, muito lindo. Tá lindo, tá mesmo. Tô meio ali, mas tô aqui também. É Né? uma... pessoal, desculpa aí, a produção aqui é muito A produção intrometida. aqui é maravilhosa. Pessoal, e hoje nós vamos falar de um tema, como vocês já viram aí, crise na igreja. A gente vai fazer esse vídeo em duas partes. Fala, não me diga! Hoje a gente vai falar da crise Espiritual. e depois... Financeira. Tá vendo como a gente tá sintonizado? Dinheiro. Então já que você tá tão afiado assim, eu vou falar pra você introduzir o Pode assunto. falar. Você pode falar. Eu vou falar. Paz, irmãos, a paz a todos. É bom voltar ao canal, voltar aqui numa obra que a gente começou, de falar o Evangelho. Amém? O nosso tema hoje vai ser sobre crise espiritual. E quem é que nunca já passou por uma crise, por uma dificuldade? É bom pontuar aí que a crise é uma condição humana. Você é ser humano, você vai passar por crise, seja espiritual, financeira, familiar ou até a mesma crise existencial. A crise espiritual, nesses dias que a gente está vivendo, pode chegar na casa de qualquer um, não é? A despeito de que a espiritualidade de muitas pessoas estão ataviadas a ir ao culto ou não. Né? Nesse tempo onde as igrejas estão reduzidas ou fechadas, o seu funcionamento, muitas das pessoas, irmãos, estão com a sua crise espiritual aí, né? Ou passando por uma crise espiritual. E uma das coisas que eu tenho para dizer e para pontuar é que nesse momento de crise, a crise revela quem você é, revela quem somos, revela o nosso caráter diante dessa situação. Eu costumo dizer que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então o importante não é o que a crise está fazendo na sua vida, é o que você está fazendo com a sua vida mediante essa crise toda que a gente está vivendo. Talvez essa crise espiritual, irmão Efson, talvez você concorde comigo, é uma oportunidade da pessoa fazer cultos. Eu lembro quando eu era mais novo, e a gente tinha cultos dentro de casa, sabe? Cultos da gente, foi ali que a gente aprendeu a ser cooperador. Não sei se existe ainda isso nas igrejas, cooperador, você cantava os hinos, pregação, você já deve imaginar o que eu gostava de fazer, na verdade. Eu tinha muito desejo, eu lembro, muito desejo de pregar a palavra de Deus lá na sala da minha mãe, nos cultos em família. Então essa crise, talvez onde você está de quarentena, talvez alguns espirituais que gostam de Bíblia aí vai entender o que eu vou dizer, derruba o bezerro e levanta o altar, entendeu? Derruba o bezerro que talvez está na sua frente, levanta um altar, chama seus filhos para orar, para ler a Bíblia, passa para eles um pouco da espiritualidade, mostra como é ser um cristão mediante essa crise toda. Diácono Efson? Acho que o pouco que você falou da espiritual já começou a me lembrar do próximo vídeo que a gente vai fazer da crise financeira, mas eu vou fazer o máximo para não entrar nisso. Não entra, que senão nós perdemos. Pessoal, a crise espiritual é uma coisa que afeta muitas pessoas, né? Pois nesse tempo, né, a gente muitas das vezes tem grande parte das igrejas já voltaram, já estão aí cultuando, e tem pessoas que aguentam mais tempo ficando fora da igreja, eu falo assim, não indo ao templo feito por mãos de homens. E tem pessoas que elas aguentam menos, tem pessoas que já estão pensando em parar, pensando em desviar, enquanto tem outras pessoas que elas ainda têm reserva, conseguem buscar em casa. E que nós estávamos falando para o pastor Gabriel, que daqui a pouco, se eu não me engano é setembro, que tem o setembro amarelo, eu acho que é setembro. E aí diz das pessoas que cometem suicídio.
Tem pessoas que estão tão fracas espiritualmente que elas estão pensando em tirar a sua vida, só que a gente está tão focado no coronavírus que a gente esquece de pensar nessas pessoas. Verdade. E o que eu estava falando pro Gabriel é que a gente temos que nos preocupar em estar auxiliando alguém. Talvez você tá aí e você fala, minha obrigação não é ir na casa de ninguém, nem tô mandando você ir na casa de ninguém, porque a recomendação é não se aproximar, né? Mas você enviar uma mensagem para alguém que você sabe que tá ali passando por um momento de fraqueza espiritual, ou mesmo que não esteja, mas que você fortaleça essas pessoas. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser diácono. Uma coisa que Deus ele me ensinou através daquela palavra que fala no livro de 1 Samuel, ela vai falar assim sobre a história de Samuel. Claro, meu livro é de Samuel. Obviamente, eu acho. E ali ela vai falar da vida de Samuel e a palavra de Deus ela diz, Gabriel. Isso que dá no ir na escola dominicana. Desculpa. E aí a palavra de Deus ela diz que Samuel ele era responsável por abrir e por fechar a porta do templo. Agora me fala, Gabriel, ele tinha carga? Ele não tinha, porque ele era muito jovem ainda. Quando a gente aprendemos a fazer as coisas para Deus sem buscar o reconhecimento do homem, quando a gente faz umas coisas para Deus mesmo sem ter um cargo, Deus ele enxerga essas coisas. Não é à toa que Samuel foi profeta, juiz e sacerdote, coisa que ninguém mais conseguiu a não ser o próprio Jesus aqui na terra. Né? Então a mensagem que a gente deixa para você é que você ajude alguém. Faça uma live no seu Facebook, louve o nome do Senhor. Se você não sabe muito bem pregar, né, se é que existe isso de não saber muito bem pregar, então cante um louvor lá, faça um vídeo cantando um louvor no Facebook, chame alguém que você conhece para orar junto com você, mas por favor, não deixe o soldado ferido morrer. Perfeito. Olha, é tão de Deus essas coisas, e é tão certo a palavra de Deus, que não tem variação, é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que essa crise deve revelar a identidade de uma pessoa que há tanto tempo entende que é um crente espiritual, não é verdade? Eu fico pensando assim que o problema não é quatro paredes. Você pode dizer assim, puxa vida, eu vou desviar porque eu não estou indo para a igreja, meu pastor não está me visitando, fulano de tal não está vindo me ver. Por recomendação, na verdade, não se deve se aproximar. Mas aí vai um lembrete para mim e para você. Talvez a gente possa dizer, mas eu estou fraco na fé porque eu ia na igreja e agora eu não estou indo mais. A recomendação do Ministério da Saúde é que a gente deve usar máscara. Estou aqui caminha. Na verdade, será que nós já não usávamos essa máscara muito antes, dentro de um tempo? Quantas pessoas estão com a máscara da falsidade, da hipocrisia, da mediocridade? Às vezes a gente estava dentro do templo, a gente reclama tanto de proximidade, talvez a gente estava longe há muito tempo. Talvez a gente não conseguia abraçar. Ah, mas foi a crise. Não foi a crise só revelou que de fato as pessoas são. Entendeu? Desculpa te cortar, mas não é nem só o abraço, Gabriel, do físico, do corpo. Perfeito. Eu acho que é o abraço da gente abraçar almas, abraçar vidas. Olha, tão terrível isso aí. Eu gosto de Bíblia. A Bíblia é fenomenal. Isso eu sei. Ó, meu a Bíblia professor. diz que Paulo visitava Timóteo. O espírito de Paulo visitava. Como é que pode? Em prisões, o camarada estava preso. Olha, uma palavra que a gente leu outro vídeo atrás, é quando diz lá em Efésios 6 de revestir-se de toda a armadura de Deus. Na verdade, você já parou para pensar que uma predisposição minha em me revestir-vos de toda a armadura? Aí eu poderia ir para a guerra só com a espada, aí eu ia me defender como? Eu poderia ir só com o escudo, mas eu ia atacar como? A gente vê uma geração, aí quando a gente diz uma geração, as pessoas todas se ofendem. Mas é uma geração, alguém que está brotando, alguém que está saindo, que podia estar fazendo diferente. Algo novo, algo que foi gerado. Uma geração que não tem espada do Espírito, pouco gosta da palavra, pouco se defende na oração, pouco se defende a sua fé, defende o que acredita. Eu tive pouco tempo na faculdade agora e a minha mente foi metralhada. Metralharam a minha mente para que eu deixasse de acreditar em muitas coisas. Engraçado que um professor me falou, o vídeo vai ficar longo, mas o professor... Mas falar da Bíblia, o professor me falou acerca de espiritualidade, ele disse assim para mim,
depois de uma aula, eu fui conversar com ele, eu fiz psicologia, ele falou pra mim assim, a sua fé nunca deve suplantar a sua razão. Aí eu respondi pra ele, no momento em que a minha razão suplantar a minha fé, eu deixo de ser crente. Porque pelas razões o mar não se abre, pelas razões o gigante não cai. Pelas razões a gente não vai para o céu, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, entendeu? Então, pelas razões eu não vivo, eu vivo pela minha fé. O justo vive pela fé, entendeu? Então, que nesse momento aí, Diácono Eros, a gente possa quebrar essa crise espiritual que todos estão vivendo, porque ovelha boa é ovelha junto, não é verdade? Ovelha tudo pertinho. Uma coisa que o Gabriel falando assim, quem não gosta de ouvir o Gabriel pregar, né? Muita gente. Todo mundo. Tem pessoas que ficam ofendidas. Só quem não gosta de Bíblia. Brincadeira, gente. A palavra de Deus ofende muitas É pessoas. verdade. Né? Porque Jesus, ele não passa a mão na cabeça, né? É, embaçado. Pessoal, mas o que eu tava lembrando aqui é que quem é que nunca passou um momento de dificuldade espiritual? Quem nunca passou um momento de fraqueza espiritual? E eu tava falando sobre a gente mandar uma mensagem para alguém que precisa, alguém que tá fraco espiritualmente, e eu começava a me lembrar de momentos que eu parava de ir pro culto, que eu deixava assim, sabe, de ir pro culto, tava ali na minha fraqueza espiritual, e aí eu recebi a mensagem do pastor Gabriel. Ele te mandava, né? Ele pode esquecer, mas eu não. E eu vi que isso me ajudava, sabe? Isso me dava força para ir para a casa de Deus. E talvez alguém que está do seu lado está precisando de uma palavra. Talvez está dentro da sua casa, talvez seja sua mãe, talvez seja seu pai. Alguém que está do seu lado e está morrendo espiritualmente e você não consegue ver. Talvez você saiba até pescar ovelhas que sejam de fora da sua casa, mas você não consegue falar do amor de Deus dentro da sua casa. Você não consegue dar ânimo para quem está dentro da sua casa. E não falo nem só pessoas que ainda não são crentes dentro da sua casa, mas pessoas que são crentes e estão passando por dificuldades. Pessoal, então vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Na semana que vem a gente vai gravar um vídeo. Tá gravando na parte 2 na segunda-feira, igual a gente tá gravando hoje. E provavelmente numa terça ou numa quarta a gente vai estar lançando para vocês. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês deixem o seu gostei, claro, se vocês gostaram. E se vocês não concordaram com alguma coisa ou tem alguma coisa a adicionar, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Compartilhe aí para alguém que está precisando ouvir essa palavra e que o nome de Deus ele seja glorificado. Paz de Cristo. E ainda eu peço que vocês também se inscrevam no canal da nossa amiga Vitória, que é o canal Renúncia e Adoração. Pai do Senhor, irmãos, fiquem com Deus.